Boa tarde, gente. Legal. Eu me sinto muito honrado, quero trazer um abraço da igreja lá de São José do Rio Preto, que no próximo mês completa 112 anos. Então, é uma velhinha charmosa. Estou há 23 anos lá em Rio Preto com a Priscila. E o abraço da nossa igreja para os irmãos e irmãs, para esta igreja querida aqui. Muito legal poder estar com vocês. Eu quero agradecer o convite, agradecer também a comissão organizadora, legal, puxa vida. E você, eu acho que é profético, inclusive, deste mundo nosso, maluco. Sábado à tarde, você reserva tempo. E não é só mulher, tem homem junto aqui, né? O cara deixou futebol para mim aqui hoje. Aí se não vem, né? Mas que legal, gente, vocês poderem reservar esse tempo, essas horas para esse investimento. Eu me sinto honrado em poder estar com vocês e compartilhar um pouco de princípios, valores da palavra e também um pouco da nossa história, lutas e tudo mais. A nossa família, essa foto, há 2 anos atrás a nossa filha casou, Shayla, seu esposo Leandro, Mário Júnior. Não parece, mas sou eu e minha esposa que está bem transparada, mas legal. E foi um momento importante para a nossa vida, para a vida deles. A Shayla tem 30 anos, psicóloga, e o Júnior é designer, e tem 28 anos, solteiro. Ele está entre os 13 milhões de desempregados do Brasil, aquela coisa toda, está em São Paulo batalhando. Desistiu de procurar emprego, então agora é freelancer. Freelancer, está dando certo, freelancer. Falou que vai abrir uma MEI, falei, puxa, está legal esse negócio de freelancer. Abriu uma empresinha. Eu já estava para buscar a mala dele, as coisas para trazer para casa. Ele falou, não pai, dá um tempo, eu acho que vai dar certo esse negócio. Mudei o currículo. Fui para freelancer, agora a coisa está começando a andar um pouco mais aqui em São Paulo. E é uma alegria, estamos casados há 32 anos. E já quero começar dizendo que com 5 anos de casado a gente quase que acabou o casamento. Com 2 barrigudinhos, né? Pequenininho. Um recém-nascido e uma menina. Estava difícil. Estava difícil. Se está difícil para alguém aqui, eu entendo, estava difícil. Quase que foi. A Priscila viveu uma experiência que a gente descobriu depois, chamada depressão pós-parto. Alguém viveu isso aqui? Alguma das irmãs? 1, 2, 3, 4. Bem-vindo ao time, né? Depressão pós-parto. E como sempre, Deus transforma miséria em ministério. Sempre. Especialmente família. Miséria e ministério. Então, por conta disso, dessa experiência, ela sabe entender as mulheres que passam por isso. E pode ajudar também a aconselhamento, oração, ouvir, pelo menos o ouvido emprestado para quem passou por essas lutas. Que legal. Quero perguntar, quem casou antes de 2000, fica de pé, por favor. Quem casou antes de 2000, fica de pé um momentinho aí. Legal. Pode sentar. Agora eu quero os outros de pé. 2000 para cá. Quem? Tá meio a meio aí quase, hein? O negócio tá meio a meio, hein? Que legal. Tá joia. Puxa vida. Legal. Tá. Eu vou fazer mais uma pergunta. Quem tem menos de 40? Levanta a mão. Menos de 40. Abaixa. Para cima de 40. Tá vendo? Gente do céu. A gente tem percebido que, talvez seja por causa da crise econômica, a turma dos 40 naquela faixa estão sofrendo pra caramba aí. Para manter o casamento vivo, em pé, inteiro.
E a gente percebe o seguinte, enquanto tem dinheiro, a gente mantém a crise, né? Vai financiando o problema. A gente não resolve, vai tocando a vida, né? Aí acabou o dinheiro, aí vamos conversar sobre o problema. Aí o pau quebra e não quer ter paciência, aí então vamos se divorciar mesmo, vamos parar que não dá mais. É bem interessante esse termômetro que a gente está observando no dia a dia da vida da igreja, dentro e fora da igreja, as pessoas que procuram ajuda para nós. Vamos caminhar aqui, eu gostaria de dividir esses dois tempos que foi dado para a gente. Um primeiro momento falando um pouquinho mais sobre os dramas mesmo do casamento, e um segundo momento mais sobre a espiritualidade. Se você for tirar uma fotografia, imagina Deus sábado à tarde sentado lá no céu, abre o álbum de fotografia, as coisas boas dele, e ele vai ver uma fotografia e ele pensa assim, como é que é a família? Nasceu no coração dele, como é que ele gostaria de ver? Tirar a foto, o que ele enxergaria? É isso aí. Basicamente, esse é o retrato de Gênesis 1 e 2. Um casal, olhando para Adão e Eva, é a presença de Deus. Somos criados à sua imagem e semelhança, ok? Deus nos criou à sua imagem e semelhança, então, um casal, duas imagens e semelhanças de Deus juntinho. E aí, então, a partir daí, expandindo a vida, crescei, multiplicai, expandindo a vida, humanizando o seu amor, encarnando o coração de Deus, o amor de Deus, o homem e a mulher, vivendo juntos, tornando humano. E esse é um dos grandes dramas do ser humano, que ele quer deixar de ser humano na hora de viver a vida. E Deus insiste em ser humano. E Deus quer que nós sejamos o amor dele humanizado mesmo, na dimensão da vida neste planeta. É Deus presente, criando intimidade, a dimensão da sexualidade humana. Deus presente, criando responsabilidade, homem e mulher, e também para com a natureza e o mundo. Deus presente, exercendo a soberania, como Senhor, a palavra dele, e o casal levando a sério a palavra de Deus, o que ele está informando e comunicando e ordenando. E Deus presente, ensaiando a vida eterna, vivendo aqui já uma qualidade de vida com cheirinho da eternidade, cheiro de Deus, um ambiente celestial aqui na terra, que é essa ideia de ensaiar a vida eterna. Nada mais é no Novo Testamento que a palavra piedade. O que é piedade? Piedade é viver a vida de Deus na terra, é ensaiar a vida eterna, é ser do jeito que Deus espera que sejamos. Muito bem. Essa é a fotografia. Se fosse assim, teria problema no mundo? Precisaria de aconselhamento conjugal? Claro que não. Precisaria de terapia de casal, encontro de casais desse jeito? Não precisaria disso, se a gente estivesse vivendo isso. Mas essa é a fotografia, esse é o ideal, esse é o legal, é o que Deus espera. E é para onde nós devemos olhar essa fotografia, colocar como alvo e como casal partir para isso. Aí a gente vai para a realidade dos tipos de família que normalmente podemos encontrar hoje. São muitos tipos, naturalmente, mas em termos de motivação. E aí então, a primeira tipo de família no século XXI é a família equipe econômica. Como é que é isso? Se você tiver uma câmera escondida, filmar essa família, pai, mãe, filhos, durante uma semana naquela casa, de segunda a domingo naquela casa, o que mais sai da boca do filho, da filha, do marido, da esposa, os assuntos no zap, ao redor da mesa, enfim, os interesses, é uma família que o assunto finanças, coisas, tem uma presença muito forte numa semana. Toma a mente e o coração da família. Então é o que vai comprar, é o carro que vai trocar, é a casa melhor, é a faculdade, é a escola boa, é a roupa, enfim, aí vai, as férias, ali, acolá, e procurar passagem barata para viajar, é tudo isso, esse negócio aí. É milha daqui, milha de lá, todo mundo atrás dessas coisas.
Isso domina 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 1 mês. Isso continua 2 meses, 3 meses. É a vida, é o tempo todo. Família, equipe econômica. E a gente que vive nesse lado do mundo ocidental, né? E isso é muito forte, né? O consumismo, mercado, essas palavras que a gente escuta muito. Está bem presente aí. Dentro das casas, dentro do lar. Um outro tipo de família muito interessante, não é tão distante da outra, mas é a busca da felicidade. Normalmente são aquelas famílias onde os pais tiveram dificuldades na infância da família, lutou para ganhar as coisas, não quer que os filhos passem privações, dificuldades, então os pais se lascam de trabalhar para os filhos ficarem legais, ficar muito bem, porque meu filho não vai passar por aquilo que eu passei. Então todo mundo nessa casa vai buscar o bem-estar, a felicidade, fazer o melhor para os seus filhos. E é bem interessante. Tudo gira em torno disso. Então, os pais, você tem que fazer concurso federal. Estabilidade. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Para ter sustento e tal, aquela coisa toda, faz tal faculdade, tal curso, não sei o quê, e aquela coisa, e busca, influencia, e busca influência, carta de apresentação, e fala com quem pode, quem não pode, aquela coisa toda, e vai, tem que fazer, não basta ser bom, tem que ser excelente, tem que fazer isso, fazer aquilo, para poder, no final, esse filho ser feliz, essa filha ser feliz. Influencia na escolha conjugal também, né? Essa coisa toda, né? Tem que casar com alguém e tal, tem que casar. Escolha bem que você vai casar, hein? Escolha bem quem que você vai casar. E aí vai. A busca da felicidade é o motor central dessa família. Muitas famílias vivem em torno disso. O altar delas é a felicidade. O altar da outra família é o dinheiro. A gente poderia escolher 2 nomes, vamos colocar assim, bíblicos e gregos, né? A primeira família, o Mamon, né? O Mamon tem um altar dentro da casa, essa divindade. E todo dia acende vela no altar do Mamon, né? E põe ofertas ali. O segundo é Edom, hedonismo. Prazer, satisfação, também tudo que traz satisfação, tornando o ser humano o centro do universo. A felicidade, o humanismo exagerado, o autocentrismo, o antropocentrismo, a pessoa. E pessoas que são criadas nesses lares vão ter dificuldades para terem casamentos normais e manter esses casamentos. Porque nas crises econômicas é difícil manter. Quando a pobreza entra pela janela, o amor vai embora pela porta da frente. Né? O ditado é esse? Ou do prazer, as pessoas são muito egoístas, vai casar, e casamento você sabe. Dá, né? O negócio é outro. E aí, foi gerado numa família hedonista, vai ter dificuldade. Então são famílias que naturalmente geram gerações complicadas no casamento. Muito difícil dar certo, vai dar muito problema. Se não houver intervenção divina, transformação, uma série de coisas importantes espirituais, ou uma consciência para buscar a Deus. E a proposta de falar um pouquinho sobre família agência do reino de Deus. Família, equipe missionária, pode usar qualquer nome, mas onde Deus é levado a sério, o temor de Deus, o respeito pelas coisas de Deus. Nesse sentido, é que a gente vai conversar um pouco mais hoje. Tentar caminhar nessa direção. Uma família que tem o temor de Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E realmente buscarmos a Deus.
O esfriamento da relação, para a gente se afastar dessa agência do reino, são coisas que vão acontecendo. A vida conjugal vai se esfriando, a má comunicação é um drama, a gente vai ver daqui a pouco um pouco mais sobre isso. Quando começa a entrar o famoso eu te disse. Eu te disse. E já está esfriado. A questão da desatenção. Marido, esposa, não conseguem mais dar aquela atenção. Muita distração. Especialmente não lembra de algumas coisas. Coisas do dia a dia. Seria normal, mas vai sendo relevado, né? Mas é um sintoma, é um sinal vermelho no painel do carro. Acendeu a luz. Eu não estou dizendo daquele negócio que a gente esquece de vez em quando, né? A gente que está do ano 2000 para trás, a gente esquece mais, né? Já vai falhando, precisa de ômega 3 aí, né? Tem gente na ômega 3 aí já? Levanta a mão, ômega 3 aí, ó. Opa! Podia fazer sorteio de ômega 3 aqui. Você vai dar bem. É um brinde legal, viu, o ômega 3. E também o azulzinho, aquela coisa boa também, né? E outra mais. O velhinho foi comprar Viagra na farmácia. Pediu 10 caixas. 10 caixas de Viagra. O atendente ficou meio apavorado, ver o velhinho, tão velhinho, né? Falou, mas senhor, 10. Tá bom. O homem é poderoso. Aí trouxe as 10 caixas. Ele falou, você tem aquele aparelho que corta o comprimido em 4? Tenho. O senhor pode cortar todos eles em 4? Aí o rapaz falou, mas se for assim, não... Senhor, já vem na dose, assim, se cortar não vai ter efeito nenhum. 1/4 do comprimido não vai fazer efeito. Falou, não, é só um pouquinho para não fazer xixi na ponta do pé, tá bom demais. Quem está comprando Viagra aí? Tem aqui para sortear, aqui ó, azul, tá vendo? Azul aqui ó. Essa é grande, hein? Tem várias aqui dentro. Competição. É interessante atender casais e saber, a gente percebe logo de cara, a competição é enorme entre eles. É um sintoma de esfriamento. Alguém tem que ter razão, alguém sabe tudo ali, né? Imposição. Solidão. A pessoa se sente sozinha, fica sozinha. Sabe esse negócio do marido que trabalha só para pagar a conta? Ele começa a sentir que ele está sozinho em casa. É só pagar a conta, trabalhar e pagar a conta. Ainda mais se for uma família, equipe econômica. Aí que ele é um escravo mesmo. O que tem de homem desanimado, solidão, e o que tem de mulher solitária em casamento. E você sabe que casamento não cura esse negócio de solidão, pode até piorar. Terrível. Mas um sintoma, se você está se sentindo sozinho ou sozinha casado, é um sintoma de esfriamento da relação. Irritabilidade, qualquer coisa irrita. Coisas pequenas em casa, já começa, o que é cor-de-rosa fica vermelho escuro. Complicado. Amargura, e a pessoa vai revelando isso. Casados com atitude de solteiros, o grande drama é a pessoa que quer ter uma agenda de solteiro estando casado. Esse é um drama complicado. Muito. E se a pessoa insiste em ter uma agenda de solteiro estando casada, esfriamento da relação. Alguma coisa está errada. Medo, e esse medo tem a ver com o futuro, se a minha vida continuar do jeito que está, se esse casamento continuar do jeito que está, aonde vai parar, o que será das crianças, o que será da vida. Começa a entrar o medo. Perda do respeito, aí então já começa a falar coisa que não falava, o tom sobe, as palavras baixas, aí começa a perder o respeito. Recorrências, as recorrências quer dizer,
trazer as coisas do passado, lá do passado, sempre. Bomba com efeito retardado, né? Violência verbal, violência atitudinal, ou seja, atitude de violência. Verbal quando você fala e palavrão, fala ríspido. Atitude é mais sutil, mas é cantar pneu do carro, bater porta, entendeu? Virar do lado, na cama, ficar no canto. Atitudinal é isso. Você está falando de alguma maneira através daquilo. E também pode chegar à violência física. E os problemas financeiros, que também são sintomas clássicos de que não há acordo e a coisa está chegando já no fundo do poço. Muito bem, as pessoas, quando chegam nesse ponto, saem da fotografia de Deus, encontram essa realidade, eles vão tentar resolver os problemas. Ninguém quer ficar assim. E o que tem acontecido é que na solução desses problemas acabam encontrando mais problemas. Vamos ler juntos esse texto. Eu gostaria que a gente olhasse para ele rapidamente, todos juntos. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Esse pequeno texto bíblico de Hebreus, ele traz embutido nele, nessas cores que separei, 3 grandes principais problemas de qualquer casamento, em qualquer tempo, em qualquer lugar do mundo. E que se nós trabalharmos esses 3 temas principais, muito do restante vai se encaixando. Porque esses temas têm a ver com aquilo que é fundamental, básico na existência humana. A gente percebe que todo casamento ele sofre algumas pressões. E a pressão do problema da sexualidade, no caso aí o adultério, a quebra da aliança, enfim, uma cunha que entra. A questão financeira, que é uma outra força, e um problema de comunicação. E Deus está dando um modelo para nós ali, de uma comunicação confortadora, animadora, e dizendo para nós que nunca vai nos deixar. Que é uma palavra importante. Quando há problemas, a gente fica morrendo de medo que vai deixar. É isso que acontece. O maior medão, né? Então, esse texto é um texto muito interessante, porque ele tem uma atitude boa para o casamento, digno de honra, ou o casamento deve ser honrado por todos. A Bíblia traz uma postura, uma atitude boa para o casamento. E uma das coisas legais em qualquer casamento é quando o cônjuge, marido e mulher, que entram para o casamento com uma atitude boa a respeito do casamento. Se eu acredito em casamento, tanto é que eu vou casar, já é uma coisa muito legal, eu acreditar no casamento. Lembra, nós estamos vivendo numa sociedade que desacredita de casamento, como nós conhecemos casamento biblicamente falando. É muito alternativo, muitas outras ideias diferentes sobre negócio de família, de casamento em si. Muito complicado mesmo. Então, se você não entra com uma atitude boa para o casamento, você está tendo dificuldades para lidar com isso no casamento. Qualquer coisa de ruim no casamento já é um motivo para não continuar. Agora, se você tem uma atitude boa, uma postura, eu acredito em casamento. Casamento é uma bênção, é de Deus. Deus foi quem inventou aquela. E eu tenho esses pressupostos importantes, eu acredito nisso. Então é importante
a gente saber que Deus tem uma postura e uma atitude boa, excelente para com a instituição casamento. Devemos estar na mesma vibe de Deus, acreditar da mesma maneira. Deus acredita em casamento, ele deve acreditar também em casamento. Essa é a ideia. Então, o tripé conjugal, que a gente chama a partir desse texto, problema de comunicação, finanças e sexo. Esses 3 temas são importantíssimos em qualquer casamento. Se você for no fórum, onde o juiz assina divórcio, ou num cartório, sexo e dinheiro lá tem um caráter mais de causa, razão para a separação. Quando a gente fala de finanças e sexo da porta para dentro, aqui dentro, ou no lar cristão, isso inverte. Para nós, é efeito e não causa. Se você olha a palavra de Deus, quando um casal tem problemas na área sexual ou na área financeira, o que está acontecendo naquele casamento é que finanças naquele casal é uma luz vermelha que acendeu, dizendo que tem problema. O problema não é o dinheiro, mas a questão financeira tornou-se o ambiente, o habitat aonde o quebra-pau vai. A telha mais fraca ali quebrou, só isso. Ou na questão da sexualidade, a mesma coisa. É uma luz que acende no painel. Mas o problema principal, via de regra, não é aquilo. Mas é onde manifesta o problema, indicando algo nessa dimensão. E para quem lida com isso no dia a dia, os terapeutas e conselheiros, comunicação é o problema número 1 no ranking. Finanças, problema número 2. Sexo, número 3. Nessa ordem. Comunicação. Para resolver esse tripé, a gente tenta sair por alguns lados, pegar a primeira direita, primeira esquerda, resolver essa questão. Ninguém consegue viver assim como marido e mulher. E aí o que acontece? A primeira saída, especialmente se você busca religiosidade, são o pieguismo, né? Religioso. Tem que orar mais, tem que ler mais a Bíblia, tem que trabalhar na igreja, tem que aumentar a dedicação, a consagração. Puxa vida, orar mais é legal, ler a Bíblia mais é legal, trabalhar na igreja é legal, se dedicar a Deus é legal. Mas como é que umas coisas boas se tornam coisas ruins quando se fala de casamento? Qual que é o ponto aqui do pieguismo? O casal não resolve o problema, ele não ataca o problema principal, então ele vai pegar uma saída muito buscada, que é a busca de uma religiosidade, para ver se resolve o problema do casamento. E vocês já viram que isso só piora a situação do casamento. Porque eles precisam tratar o problema do casamento. E aí eles vão buscar um milagre, alguma coisa extraordinária para resolver uma coisa que é humana, que tem que ser conversada, tem que resolver essa questão, tem que conversar, encontrar jeito para isso. E o que acontece? E aí dos dois talvez seja mais piedoso, vamos dizer assim, né? Mais fervoroso. E fica insistindo numa saída piegas e não piedosa. Então quer levar o marido para alguma coisa, quer levar a mulher para alguma coisa, orar no monte, orar na praia, sei lá, fazer um monte de coisa, uma irmã poderosa que ora, sei lá o quê, né? Um culto especial aí, uma igreja poderosa, um pastor poderoso, vamos lá que esse negócio vai virar e tal, Deus vai dar a resposta lá, no sábado à tarde na IPI. Isso é saída piegas, não é assim que se resolve o problema de casamento. Mas é uma saída muito buscada por muita gente.
A gente até entende. Todavia, não é bem por aí. Não é bem por aí. Outra saída muito buscada é tentar mudar os outros. E normalmente aí o que acontece é que você se torna uma pessoa autoritária, porque você está certo, o outro está errado, meu jeito está certo, acusatório, o que você está fazendo não é bem assim, e também autodefensivo. A gente encontra pessoas em problemas de casais, é o seguinte, tem várias maneiras, vários tipos, mas tem algumas mulheres e alguns homens que, além do outro estar errado, meu marido está errado, minha esposa está errada, ele quer fazer o outro, obrigar o outro a acreditar do jeito dele, do jeito dela, que não basta ele não acreditar que nem eu, não, ele vai ter que agora converter ao meu jeito de pensar. Então ele vai fazer, abre um processinho, né? Um processinho. O pessoal do direito aí, né? Ou seja, além do outro estar errado, tem que converter o outro a acreditar do jeito certo. O jeito certo é o meu. Ele passa o tempo todo sendo esse chato, essa chata. Esse clima terrível. E alguém já disse alguns anos atrás, viver o tempo todo ao lado de uma pessoa que sempre tem razão é o inferno. Estar vivendo ao lado de alguém que sempre só ele, só ela tem razão, é um inferno. É terrível. E em casamento não basta ter razão. Quem tem razão vai dormir no outro quarto. Ou pelo menos virado um para o outro. Não vai dar certo. Porque casamento não foi feito para se ter razão. Quer ter razão? Fique sozinho. Não case. É um bom conselho. Mas já que você está aqui casado, então agora você não tem razão. Outra saída enganosa é discutir relação, a famosa DR. O que eu quero dizer com isso? Como marido e mulher, não tem acordo, dá problema, não tem acordo, aquela coisa toda, não consegue chegar, então começa, não, nós temos que discutir a relação. E aí entra o faz de conta que somos amigos. Como amigos, vamos discutir a relação. Não vamos brigar. A gente é maduro, né? Ainda fala que é maduro. Não é, mas eles que falam que é. Tal, aquela coisa, vamos sentar, conversar como gente grande, a relação, tal. E não resolve, porque como amigo, legal, mas como marido e mulher, péssimo. O problema não é a amizade, o problema é marido e mulher. É a fotografia que Deus colocou lá. Mas acha que discutir relação como amigos vão resolver o problema de marido e mulher. Também não dá certo. E aí a cobrança perfeccionista é a busca da santidade nos pecadores. É ter uma visão do casamento da pessoa que ela não consegue. É esperar da pessoa algo que ela não vai dar para você. Ela não consegue. E é comum então marido e mulher reclamarem, puxa vida, será que ela não percebeu o quanto que eu já mudei? Será que ela não vê? Será que ele não vê o quanto que eu já mudei? Só vê o que não mudei, mas não vê o que eu mudei. Por quê? Porque é a cobrança perfeccionista. São saídas enganosas para tentar esquentar a relação que está esfriando lá atrás. Dá no mesmo. Não vai resolver. Não tem resolvido. Está sendo difícil. Então, algumas sugestões, rapidamente. Na área da comunicação, esse é um velho livro que se encontra no sebo virtual. A arte de compreender o seu cônjuge. É uma boa ferramenta. Vale a pena. Se você quiser ler um pouco mais, pode ler o outro do lado dele. Está aqui do lado, ó. Chama A Arte de Compreender a Si Mesmo. E uma tarefinha legal, que seria joia, que eu dou para vocês. Provérbios tem 31 capítulos, você pode
como casal, lê um por dia. Só destaca os versículos sobre língua em Provérbios. E aí refletem juntos na busca de alguns insights para o relacionamento de vocês. Esse é um exercício para a alma, um exercício espiritual. 31 dias. Um capítulo por dia. Os dois casais lendo um momento do dia. Grifa esses textos sobre a língua. E o que isso ensina da palavra de Deus e para o nosso relacionamento. É um belo exercício. Simples. Se vocês tiverem um caderno e anotar, depois de 31 dias, vocês como casal já escreveram um livro, já pode lançar e ganhar um dinheirinho. Pode ter certeza. Só colocar a ideia de vocês, 31 dias, sobre esse assunto, você já tem um livro escrito. Pode publicar que vai dar certo. É coisa boa. Vai sair muita coisa boa de cada homem e cada mulher nesse casal. Bom, eu e Priscila tivemos muito problema de comunicação. Eu quero pedir que ela fale um pouco também. Pode falar. Fala mal, não tem problema não. E ela vai dizer por quê, algumas coisinhas aí, só para lembrar a gente. Eu falei na hora que eu levantei ali, ó céus. Bom, 32 anos juntos, né? Eu fui criada em São Paulo. A minha família é uma família de origem búlgara. Tudo quieto, tudo calmo. Quer dizer, nem sempre tão calmo, mas a minha casa era uma casa silenciosa. O Mário é de uma família italiana, veio do interior de São Paulo. Fala com os braços, vocês já perceberam, né? E quando nós começamos a namorar, nós nos conhecemos no Palavra da Vida. Aí ele ficou trabalhando em IEP, aqui pertinho, e eu voltei para São Paulo. Então, o nosso namoro e noivado foi na base de cartas, principalmente. E eu escrevia cartas para ele. A primeira que eu escrevi tinha 14 páginas. Porque eu imaginei o seguinte, nós precisamos... Deixa eu ficar para cá, porque eu quero ver se ele faz algum gesto. Eu pensava assim... 14, gente. Eu pensava assim, eu preciso conhecê-lo. Se não for assim... E naquela época, o telefone era caro, gente. Não tinha celular. Era muito caro o telefone. Nós conversávamos por telefone aos domingos. Uma semana eu ligava, a outra ele ligava, para economizar, né? E aí ele me manda a resposta dele. Quantas páginas? Uma, datilografada em espaço duplo. Gente, que raiva. Olha, quase que acabou o namoro ali. Eu fiz tantas perguntas para ele, porque eu queria conhecer. E ele me manda essa resposta assim. Aí, no telefonema do domingo, tal, eu conversei. Falei, então, olha, eu queria saber. Nas minhas 14 páginas, eu coloquei várias coisas sobre mim, mas eu fiz um monte de perguntas para ele. Eu queria conhecer o meu namorado, meu futuro marido, né? E, bom, isso é só uma amostra do que viria. Mas nós não sabíamos que nós íamos ter problemas de comunicação. Pensei, depois que a gente casar, vai estar junto por ali, conversando. E a coisa não foi bem assim, né? Não foi tão fácil. O fato de eu vir de um tipo de família e o Mário de um outro tipo de família fez muita diferença também. A minha mãe era enfermeira, então quando eu casei, dentro do meu kit, do meu enxoval, tinha uma farmacinha. A família do Mário foi criada em cidade do interior, tal, em Martinópolis, e tudo era na base do chá. Chá resolve tudo. E eu achava que chá não resolvia nada. Então, desde aí a gente já teve algumas dificuldades, né? Muitas. E eu lembro de uma situação em que nós chegamos na casa da família dele, e na porta, na hora que nós estávamos chegando, eu falei, Mário, não vamos entrar, está tendo alguma briga lá. Você conhece, né? Porque era um vozerio, aquela barulheira, e eu pensei, nossa, estão quebrando o maior pau. E eu sou tímida, não parece, mas eu sou. E então eu falei, vamos esperar acalmar. Aí ele prestou atenção. Não, Pri, eles estão batendo papo só. Como assim? Não dava para entender isso, né? Batendo papo naquela altura, naquela bagunceira, né?
E, bom, casamos, tivemos os filhos, tive depressão pós-parto, mudamos de EP para Ribeirão Preto e as dificuldades foram acontecendo. Nessa época da depressão pós-parto, Deus levantou uma pessoa, e a gente está falando sobre comunicação, às vezes não precisa muitas palavras para nos ajudar. Era uma americana, ela não falava português, eu não falava inglês. O marido dela conhecia o Mário e nos colocou em contato uma com a outra. E ela havia passado por uma depressão e ela ficou, durante algumas semanas, encontrando comigo, eu falava um monte. Ela provavelmente não entendia quase nada, mas havia alguém me ouvindo. Isso foi muito importante para mim. A amizade dela, o carinho dela, me ouvir, foi me ajudando a passar por aquela fase e outras situações que Deus foi levantando para me ajudar a sair da depressão. Depois de Ribeirão Preto, fomos para Rio Preto, São José do Rio Preto, e alguns problemas continuaram de comunicação, porque o meu jeito era assim, passava pelo problema, eu trancava, não conseguia falar. Ficava bicuda, né? Não tratava mal demais, né? Mas eu ficava muito bicuda. Assim, internamente eu estava com muita raiva. Eu queria que ele entendesse que eu estava com raiva, que ele tinha que me entender. E ele não entendia. E o Mário era assim, passou de um dia para o outro, está tudo bem. Como assim está tudo bem? Não está tudo bem. Vamos conversar, né? Eu queria muito discutir relação, né? Esse negócio de discutir relação. E eu lembro de uma situação em que nós fomos conversar, a gente precisava de um lugar calmo, as crianças pequenas, imagina, com filho pequeno, você não tem lugar calmo dentro de casa, né? Aí nós entramos dentro do carro, andamos, qual era o melhor lugar para ficar conversando? O estacionamento do cemitério, gente. Foi lá que nós fomos conversar. Calmo, ninguém conversava nada, ninguém incomodou, mas eram situações, oportunidades que Deus deu, né? E nós fomos conversando. Ao longo dos anos, nós fomos aprendendo a nos comunicar, aprendendo a ouvir, aprendendo a falar. Eu não sabia comunicar, eu achava que eu era muito boa de comunicação e eu era péssima. Eu começava a falar e eu já chorava, né? E eu não queria chorar, então eu me calava. E uma das formas que Deus usou para eu ajudar o Mário a me entender foi escrevendo cartas. As cartas vêm lá do começo, né? Vocês veem só? Mas eu escrevia para ele, porque escrevendo eu conseguia colocar para ele o que eu estava sentindo. Quando eu ia falar, não virava nada. Eu me embanava, eu engasgava, eu já começava a querer chorar, e aí eu não conseguia ouvi-lo. E aí eu escrevia, falava assim, lê, depois a gente conversa. Aí ele lia a carta. Algumas vezes ele me mandava uma carta de volta, ali na hora, né? Ele ia lá, sentava, escrevia. Mas isso foi um processo para a gente aprender, né? Conosco funcionou isso, né? Funcionou dessa forma. E hoje em dia a gente consegue conversar e entender um ao outro. Que eu continuo bicuda, às vezes continuo, infelizmente, acho que isso é genética, desconfio. Mas é o processo de Deus operando na vida da gente, né? Aprendemos a entender um ao outro e respeitar um ao outro. E não é fácil isso, é um processo mesmo. Agora, uma coisa que eu quero deixar para vocês, não desiste. Não desiste. Às vezes dá a impressão que o seu marido ou sua esposa é uma topeira, sabe? Aquela que não ouve, que não entende. Né? Eu imagino quantas vezes o Mário olhou para mim e pensou, nossa, quando é que ela vai entender o que eu estou querendo falar? Né? E quantas vezes eu olhei para o Mário e pensei, nossa, mas ele não consegue entender o que eu estou sentindo. E é um processo, mas vale a pena persistir. O Mário vai dar mais algumas dicas, agora é com ele. Olha que folga dele. Alô? Muito bom. A segunda carta foi 16 páginas, a segunda. É uma
aprendizado, gente. Na realidade, a gente descobre que a gente vem de um local, de uma família que não precisou falar, né? Nunca falei de sentimentos. Não precisava em casa. Então, esse problema de comunicação vem lá das nossas heranças. Tem muita coisa legal. E Deus permite a gente ficar junto justamente para trabalhar isso. Para a gente crescer junto e desenvolver e amadurecer. Então, comunicação, problema número 1. Dizem que tem um curso muito rápido de comunicação conjugal, que é assim: no começo do casamento, ele fala, ela escuta, ela fala e ele escuta. Depois de alguns anos, um dos dois fala, o outro faz que escuta. Se continuar, chega no nível 3. Os dois falam, toda a vizinhança escuta. Chegou no ponto máximo do curso de comunicação. Qual estágio você está aí? Dos 3. Vai fazendo a sua colocação aí. Muito bem, gente, sobre a área de comunicação, como a gente errou pra caramba, nós erramos mesmo, então é um drama. Já melhorou bastante, mas estamos melhorando. Porque muito do que tem a ver com comunicação conjugal tem a ver com a vida com Deus. Tem a ver com a espiritualidade. E a gente vai falar um pouquinho depois sobre isso. Finanças. 4 palavras importantes para a questão financeira, em qualquer lugar. Empresa, família, pessoal e conjugal. É ganhar, economizar, investir e doar. É assim que funciona, são 4 princípios básicos na Bíblia. Então, a sugestão é que se você não tem que trabalhar no orçamento familiar. Não tem como. Essa é a primeira coisa. Qual é o custo básico operacional desta família para manter as portas abertas aqui, desta empresa familiar? Qual é o básico? X por mês, que sem isso aqui não funciona. Não tem como. Essa é a máxima também que não tem para onde ir. Se Brasília aprendesse isso, não gastar mais do que? Não tem. Matemática pura, gente. Verdade ou mentira? Simples assim, não tem como. O fato é que muitas famílias transformam o cheque especial em salário, cartão em salário. Aí é quem vai ganhar o Itaú, Bradesco e outros mais, né? Opa! Usufrua da tecnologia disponível. Tem coisa muito boa. Essa aí é só a sugestão desse site, ganância.com. Talvez você conheça. Esse é um site da Palavra da Vida. Primeiro que você tem um software gratuito para o controle das suas finanças em casa. Tem artigos, tem informações, Bíblia pura sobre a questão de finanças. Então, tem muita coisa da tecnologia, da informação, que pode ajudar muito as famílias hoje em dia, o controle de gastos. Os próprios bancos oferecem isso nos seus aplicativos, e você pode, é só uma questão de usufruir. Se tem dificuldade, então, busque ajuda profissional. Alguma família da igreja que você admira, vai conversar com eles, pega algumas ideias. Contrata um coach, gasta um tempinho aí, vai buscar ajuda, aconselhamento, ajuda com alguém que sabe melhor do que você. Alguns casos financeiros nas famílias é o seguinte, eu já tive isso até com pastores. A mulher é melhor do que o marido para administrar. Sugestão, se a sua mulher é melhor do que você, tire esse peso do seu ombro, marido, delega para ela. Deixa ela fazer. Eu sei que é difícil para alguns homens, porque é sentimento de fracasso, sentimento que não sabe, pura bobeira. Se Deus colocou alguém que sabe, é porque quer te ajudar, você vai aprender. Mas deixa ela tomar conta, se ela é melhor que você. Não fique botando minhoca na cabeça, deixa ela gerir e organizar esse negócio aí que vai ser 10. Qual que é o livro famoso aí sobre casal?
Casais Inteligentes? Vocês conhecem os livros aí, né? Tá aí, ó, best-seller, ajuda muita gente. Sexo, ok. Esse é o tipo de coisa que é melhor fazer do que falar, sabia disso, né? É o tipo de coisa que é melhor fazer do que falar. Muito bem. Sexualidade, corporalidade e espiritualidade. Se você quer realmente caminhar para uma maturidade, uma estrutura forte, familiar, conjugal, essas 3 palavras são importantíssimas. Sexualidade, sexo, seu corpo e a vida espiritual. É um tripé, tem que estar tudo junto isso aí. E você precisa saber como é que foi o seu ensino nessa área, seu aprendizado. É muito complicado. Você já percebeu que você poderia fazer um exercício, como fez com Provérbios, fazer isso aí. Vocês lerem este livro como uma devocional, um tempo de devoção a Deus, anotar o que chama atenção e abrir espaço para dialogar sobre esse assunto, porque é muito difícil para algumas pessoas falarem sobre isso, expressar isso. O grande drama nessa área é essa coisa muito complicada do nossa cultura que separa sagrado do profano. Mas isso está muito mais presente em nossa família e na nossa vida do que você pode imaginar. Vou fazer um exercício rápido aqui. A vida sexual do casal é parecido com o culto de domingo que você vem aqui. Se você prestar atenção nos hinos e cânticos que você canta aqui na igreja, ao longo do tempo, a maior parte dos hinos e cânticos que vocês cantam aqui, são hinos e cânticos que têm palavras muito parecidas com a vida sexual. Você nunca pensou nisso, né? O meu prazer é te adorar. Satisfação, gozo. Perto quero estar. Ou com tua mão segura bem a minha. Há alguns cânticos que falam de adoração na sala do trono, intimidade com Deus, intimidade com Deus. Essas palavras, intimidade, gozo, sexo, mais perto, quero estar. E você vai encontrar nos velhos hinos e você vai encontrar nos cânticos atuais. Porque espiritualidade e sexualidade estão mais perto do que você imagina. Gozo espiritual e prazer sexual é uma moeda só. Só que a sociedade que você mora e ela separa as coisas. Então são 2 tendências em casais sobre a questão da sexualidade. A falsa santidade de um lado, não é possível ser um crente fervoroso e ter sexo bom. Para ser crente animado, a cama tem que ser fria. Na cabeça da pessoa não combina isso. Isso não é bíblico. Isso é qualquer outra coisa, grega por lá, agnosticismo, é outra coisa. Tem nada a ver com a Bíblia. Mas está mais presente do que a gente imagina. Na cabeça da gente. Ou, o outro lado, liberou geral, né? Tudo. Confunde liberdade com libertinagem. Aí vai para o outro extremo. A Bíblia mostra o caminho da maturidade, mas espiritualidade, corporalidade e sexualidade estão mais juntos do que nunca. A fotografia inicial, humanizando o amor de Deus e a intimidade. Então é muito importante esse assunto,
que é um dos tripés problemáticos do casamento. Mas você deve pensar sobre isso, refletir um pouquinho sobre isso. Se for o caso, busque ajuda profissional. Porque a área sexual é onde essa luz vermelha das nossas mazelas pessoais mais acendem. E a questão do corpo com o sexo tem a ver. Uma pessoa tem muita dificuldade com alguns problemas emocionais, ela começa a comer demais. Obesidade. Outras pessoas têm muitos problemas emocionais, ela come de menos. Bulimia e outros problemas. A questão do corpo. A pessoa tem muita dificuldade com a questão de sexo, que é sexo, 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 sexo. Obeso sexual. Uma coisa que não tem, tudo se resolve aqui. A pessoa tem muitos problemas, então ela não quer sexo, então é bulimia sexual. O que acontece com o corpo, acontece com a sexualidade. São sintomas. Sintomas têm que ser tratados. Muito mesmo. Muito bem. Eu gostaria de fazer um exercício agora com um pequeno filme. Vai dar para colocar aí? É Marcelo, né? Marcelão? Segura aí na pausa. Esse é o resumo do filme Up, o Cal e a Ellie. É um videozinho de alguns minutos, 13 minutos, onde vai colocar todo o resumo do filme. E a ideia é você fazer a linha da vida do seu casamento. Para você que tem muitos anos de casado, para você que está começando, tenta olhar para esses minutos agora e tentar se enxergar nesse filminho e olhar para a sua vida, o seu casamento, sua família. Vamos assistir? Você pode se colocar de pé? Cadê o Leandro? Esse é um exercício pessoal seu, exercício conjugal, a linha do tempo.